Hoje, dia 9 de junho de 2014, estamos aqui reunidos no Centro de Memória Juiz Paulo Fleury da Silva e Souza para conversar com o servidor José Donizete Fraga, servidor deste TRT da 18ª Região. Boa tarde, Donizete. Boa tarde. Primeiro eu queria que você começasse falando em que ano você nasceu e em que local você nasceu. Olha, eu nasci em 26 de maio de 1961, aos pés da Serra do Corrente, no município de Aurilândia, terra da Gueroba, terra da... não é Guariroba, é Gueroba, né, para nós lá. E uma terra de muito ouro, né? Assim, hoje não mais, né? E um cenário que marcou realmente a minha infância e acho que sedimentou, né, o que eu sou hoje, né? Aurilândia é no estado de Goiás. Aurilândia eles chamam Mato Grosso Goiano. Na verdade é o meio oeste, é o sudoeste por ali, né? Pra cá de Rio Verde, Jataí, vem subindo, passa Paraúna, né? Chega a Aurilândia. E a sua família tem origem aqui de Goiás mesmo ou eles vieram de outros lugares do Brasil? Meu pai e minha mãe são de Minas, né? Eles são egressos das Gerais, né? Que nos falava Guimarães Rosa, né? Esse geralzão aí que engloba Minas, Goiás, Bahia, Tocantins, Piauí, Maranhão. Esse grande geral que na verdade dá um pouco a cara desse Brasil interiorano, desse Brasil interior e profundo, né? Que o litoral quase sempre não conhece. Você me falou em outra ocasião que o seu avô ele participava de folguedos, de folias de reis. O que são as folias de reis e qual era a participação dele nessa? Ele, na verdade, ele era, lá se falava tirador de folia, ele era o mestre de folia, né? Eles não falavam mestre, falavam tirador de folia. Ele era o dono da folia, ele era o mestre da folia e cumpria um roteiro anual, né? Todo ano ele saía com a folia dele, eram uns 40 foliões, né? E fazia percorria um roteiro, né? Rural, né? E esses roteiros tinha a casa do pouso, a casa do almoço, a casa da janta. A janta era necessariamente a janta e o pouso, né? Então, e essa folia de reis realmente é um substrato cultural muito forte, né? Eu acho que as grandes literaturas, elas advêm dessas cantigas, né? Dessas trovas, né? Hoje está bem reduzido, mas numa época em que Goiás é a década de 40, 50, 60, até 70, né? As folias de reis eram um fato marcante, né, na cultura do estado. Hoje, infelizmente, essa modernidade veio avassaladoramente, né, e vai absorvendo tudo. Então você tinha a sua família, os folguedos e a prática deles era muito no ambiente rural. Rural. Você então, como era estruturada a sua família? Quantos irmãos você tinha? Qual era a sua ordem, a sua posição na ordem dos irmãos? Olha, eu era, acho que o quarto, numa escala crescente, né? Tinha um caçula, depois o outro, e eu era o quarto, né? Ou seja, eu apanhava dos mais velhos e por causa dos mais novos, né? O filho do meio realmente é uma situação complicada, né? Mas isso é brincadeira. Assim, acho que a família... E aí eles traziam, eles trouxeram um substrato, né, de cultura e de fé e de religiosidade muito forte de Minas, né? O meu pai é de Formiga, de Minas, minha mãe é de Itapecerica. Então, e trouxeram de Minas essas raízes muito fortes, né? Então, eu cresci numa família grande, uma grande irmandade, muitos irmãos e cada um com uma tarefa, né, definida ali na estrutura familiar, né? Isso hoje a gente não se vê mais, porque hoje você vê famílias de 4 filhos, né? Eu tenho 4 filhos. Hoje o pessoal fala, mas você tem 4 filhos, quer dizer, se espantam, porque hoje, pelos critérios da sociedade brasileira moderna, 4 filhos é muito, né? Na época, meu pai teve 11, então assim, 11 filhos, 14, 15, era o padrão, né? Então eu acho que essas famílias grandes, essa irmandade grande, gera uma cumplicidade. Claro que tem todas as
as dificuldades inerentes a uma família grande, ou seja, tem, assim, e aí todo mundo tem que trabalhar, mas tinha essa cumplicidade. Eu acho que hoje não tem mais, porque hoje não tem famílias com 10 filhos, né? Acho que, não sei, acho que não tem, né? Qual era a atividade, que atividade os seus pais exerciam? Eram produtores rurais, eram da roça, né? Tinham um pedacinho de terra e tocavam, e plantavam, né? Milho, arroz, feijão, né? E ali criavam umas vaquinhas, né? Ou seja, é uma atividade de subsistência, né? Mas que mantinha toda a família e que sobrava alguma coisa para vender, mas assim, basicamente, assim, ele plantava para cuidar da família, né? Não sobrava muita coisa não, né? Então, isso também hoje não se vê, né? Hoje, as áreas rurais hoje foram sendo despovoadas, né? As pequenas famílias foram vendendo as suas parcelas de terra e os grandes produtores foram adensando, foram incorporando as menores. Então, hoje a gente tem uma atualidade rural realmente, né, de concentração de terra, né? Muito difícil você ver fazendinhas de 10 alqueires, 5, 6, né? 60 alqueires, 50, 100, ou seja, há um processo de concentração de terra, né, que infelizmente também acho que é inerente a essa modernidade, né? A sociedade ficou muito urbana, né? Hoje ninguém quer ficar na roça, né? Então, isso acho que é consequência, né? Eu ia lhe perguntar justamente nesse sentido, assim, como era viver na roça, no campo, na década de 60 e 70, e como você e o que mudou da roça, do campo, de se viver no campo, daquele período para hoje, por exemplo? É um choque brutal. Eu sempre falo, a Copa de 70, a final entre Brasil e Itália, nós ouvimos pelo rádio, porque, não só porque a gente estava na roça, mas porque na cidade, uma cidade dos seus 4.500 habitantes, haviam acho que uns 10 televisores apenas, né? Ou seja, o rádio era o grande veículo da época, né? Então, assim, e para hoje que você tem essa computação, a telemática, a instantaneidade, né, da informação e dos dados, ou seja, internet em tempo real, né, com o mundo inteiro, eu fico pensando, olha, se eu for pegar da minha infância até hoje, eu acho que eu já estou fazendo hora extra aqui. Quer dizer, o meu tempo, eu tenho a impressão que o meu tempo não era um outro tempo, né? Um tempo mais devagar, onde as coisas eram mais lentas, assim, onde a vida escoava mais lenta, e hoje nós temos essa vertiginosidade, essa informações instantâneas e fluxos, e aí você não sabe nem como processar tanta informação, né? Eu acho que você tem que ter um norte, né? Agora, eu não sei onde vai parar essa inovação tecnológica, né? Eu sou de um tempo, assim, quando eu entrei aqui no TRT, nós tínhamos máquina manual, as salas de audiência, né? E aí o colega Andrade lembra disso, né? Que ele é contemporâneo a mim nessa entrada aí, né? Nesse ingresso no TRT. Nós entramos, a sala de audiência, que era o setor com mais moral dentro da vara, ou seja, é onde se realizavam as audiências. Tinha uma máquina elétrica recém-chegada, que era uma máquina assim, e aí o pessoal, mas que coisa maravilhosa. O resto da vara é tudo, né, tudo na máquina manual, né, na velha Olivetti manual, né. E hoje você tem, né, computação aí, você tem, aliás, você já tem audiências virtuais, né? Nós já temos audiências virtuais, nós temos, né, juizados que funcionam 100% virtualmente, né? Então, assim, inclusive nas audiências, né, você tem audiências virtuais, né? Você tem o processo eletrônico. Então, assim, o choque é brutal, o choque de valores e de relacionamento. Eu falei, gente, eu sou de um tempo do rádio, né? Eu ouvia a Rádio Nacional, né? A turma da Maré Mansa na Rádio Nacional, lá na roça. Então, assim, hoje ninguém sabe, hoje ninguém fala, mas o que é isso, né? Isso é uma banda, né? Isso é uma banda de rock? Não. A turma da Maré Mansa era
a turma, né, que fazia humor na Rádio Nacional nos idos de 60 e pouco, né? Então, assim, eu sou meio anacrônico aqui. Mas você acha que a vida rural hoje também não está sendo muito influenciada pelo modo de vida urbano? Como é que dá essa relação, assim? Talvez seja mais influenciada, ou a vida na roça hoje talvez seja mais influenciada pelo modo de vida urbano do que o contrário. Como é que você... Não, mas hoje a vida rural, aquela vida rural que eu vivi não existe mais, né? Hoje nós temos um cenário de quase 100% de energia elétrica nas casas rurais. Então, assim, você chega em qualquer lugar na roça, tem uma televisão, e aí os comentários nas casas, é novela tal, é fulano, ou seja, a televisão veio, ela urbanizou tudo, assim, eu acho que ela massificou uma matriz cultural que não era do Brasil inteiro, que era de segmentos urbanos muito específicos, né? E massificou esse cenário, esses valores urbanos para todo o Brasil. Então, assim, hoje você chega na roça e aí a pessoa assim está comentando a novela das 8, né? Ou seja, virou uma aldeia global, né? Em termos de instantaneidade, ou seja, não existe ninguém mais de fora, né? Ou desconectado dessa urbanização massificante, né, que nós temos. Você falou que na sua família cada um existe um tipo de tarefa, talvez na lida diária ali do trabalho. Você também, que tarefa você exercia nesse momento, assim, na infância? Dava tempo de ser criança, de brincar, ou era mais trabalhar? Como é que se deu a sua infância? Não, eu assim, na verdade, até os 8, 9 anos, eu fazia tarefas, né, assim, próprias de criança, que era tratar dos porcos, era dar um milho, tratar das galinhas. A partir dos 9, 10 anos, a gente começou a trabalhar de forma mais efetiva, né, no curral, né, tirando leite, né, na roça mesmo, né, capinando roça. Ou seja, porque assim, se começava muito cedo, né? Mas assim, tinha tarefas assim, que eram coletivas, né? Ou seja, você tirar o leite, né? Assim, todos iam para o curral e tirar o leite, porque eram muitas vacas, então você tinha que... Agora tinha tarefa, enquanto um vai tratar dos porcos, o outro vai apartar as vacas, o outro vai fazer... Então, assim, tinha aquela repartição e aí a coisa funcionava, né? Assim, numa família grande, né? Isso funcionava, né? E aí os pais, muito, muito sabiamente, né, repartiam. E não tinha aquela de, não... ou seja, todo mundo sabia, assim, cada um sabia bem o seu papel naquela estrutura familiar e cumpria, né? Hoje é mais complicado, hoje está tudo muito mais diluído as coisas, né? Você foi alfabetizado com que idade, Donizete? Rapaz, eu acho que 5 para 6 anos. Assim, na verdade, eu comecei a ler apenas, né? E, assim, escrever mesmo foi, né, com 6 anos na escola, né, na pré-alfabetização, que era uma escola rural que nós tínhamos, o professor Cesostres, né, que era um senhor já de idade, que eu admirava muito, porque ele é um cara que manipulava livros grossos, né? Falei, esse cara sabe de tudo, né? Mas o contato com a leitura eu tive mais cedo, né? Eu devia ter uns 4 anos, talvez, né, de 3 para 4 anos. Uma das minhas tias ia frequentemente lá para casa e levava, ela morava em Goiânia, ia para lá e levava umas revistas de fotonovelas. Aqui, quando eu peguei uma revista daquela que eu comecei, e aí minha outra tia tinha uma cartilha lá, falou, eu vou te ensinar as letras, você vai... Aí eu fui alfabetizado, né, por uma cartilha, mas concomitantemente com um enredo que era maravilhoso, porque tinha cenário, tinha fotos, tinha diálogos, né? E aqui para mim foi a maravilha, né? Falei, gente, o mundo maravilhoso que tem aqui eu não sabia, né? Então eu fui, assim, quando eu fui para a escola com 6 anos eu já sabia ler, né? Eu sabia ler, assim, frases mais simples, eu já sabia formar frases, já sabia. Ou seja, eu já não era, eu não ia ser alfabetizado, eu só fui aprender a grafar, né? Mas eu já sabia ler, né? E aí esse cenário, o cenário já de enredo, né? De texto, de novela, né? Que eram as fotonovelas, eu não sei nem se os colegas sabem, se já
se já tiveram acesso, né? É uma coisa que hoje também não existe mais, né? Como o rádio, né? O rádio ainda tem, mas como o velho rádio da época também não existe mais, né? Então nós temos um cenário do rádio urbano, né? Mas é isso. Então você começou a se familiarizar com a escrita em casa, lendo as fotonovelas. Depois você foi para a escola. Quando você fala escola rural, é essa escola que você trata como escola rural? Qual é a realidade? Na escola rural nós tínhamos um professor apenas, né, que ministrava todas as disciplinas. No caso, a escola lá era né, do pré-alfabetização até a 4ª série, né, até o 4º ano que eles falavam. E aí, assim, né, do 5º ano você tinha que ir para a cidade para continuar os estudos regulares. Mas do pré ao 4º ano, né, era escola rural, com um único professor, né, que ministrava todas as disciplinas e fazia, era o polivalente, né? E aí eram vários alunos de várias idades? Vários alunos, várias idades, em várias classes, tudo na mesma sala. As várias turmas, né, de pré, 1º, 2º, 3º e 4º, tudo na mesma sala. Aí depois do 4º ano você foi estudar o 5º ano aonde? Aí eu fui para Aurilândia, né, e aí tive acesso aí fiz admissão, né, eu sou do tempo que se fazia o exame de admissão para ir para a 5ª série, né. Aí eu fiz admissão e fui para a 5ª série. Isso nos idos de 70 e alguma coisa. E aí quando você migrou para Goiânia, teve alguma relação com a sua vida estudantil? Na verdade teve. Eu concluí o ensino fundamental, né, em Aurilândia e chegando em Goiânia, eu vim no bojo, né, de um processo de mudança, eu e meu irmão, nós achávamos que o cenário rural e da roça era muito acanhado para nós, né? A gente veio, né? E aí 6 meses ele retornou, ele não se adaptou e aí eu fiquei, né? E aí aqui... Isso em 78. E de 78 para frente até 88, né, que é quando eu ingresso no TRT, eu tinha uma trajetória meio errática de estudo um ano para o outro, até concluir o ensino médio, né? Mas é um período assim, de muita efervescência, né? Final da ditadura, aliás, ainda estava em plena ditadura, né? Assim, mas já naquele processo, né, de transição e de abertura, né? E de meio abertura, né? Mas era uma época muito efervescente, né? Época de muita militância política, muita descoberta de como eu poderia ser um ator político nesse mundão que se abria então para mim, né? Como era Goiânia quando você chegou aqui em 1978? Rapaz, era diferente. Eu morei uns tempos, né, no bairro Popular, né? Hoje é centro, né? Mas na época era bairro Popular, depois aí tive no setor dos funcionários, que eram bairros mais antigos, né? E que tinham uma certa história já, né? E depois 83 eu fui para Cuiabá, fiquei até 84, retornei para Goiânia, depois fui para Porto Velho, retornei para cá. Nesses 10 anos, de 78 até 88, foi um período de muitas idas e vindas, muita procura e muita leitura também, né? Foi um período em que eu descobri a literatura, os grandes, os médios, os pequenos autores, né? Eu li de tudo, né? Foi um período muito rico, foi bom. Que experiências profissionais você teve antes de entrar aqui no TRT, nesse período de 78 a 88, durante esses suas viagens, suas investidas em outros estados, que você pode contar para a gente? Olha, eu tenho experiências, claro que assim, você que está na roça, e aí o serviço da roça era pesado, hoje talvez você tenha alguma facilidade tecnológica, né? Mas na época da roça era puxado realmente, né? Ou seja, o cara que veio da roça, ele fazia qualquer negócio, né? Aí eu trabalhei, né, de servente pedreiro, eu fui vendedor de carnê do Silvio Santos, né, o famoso carnê do baú, né?
E aí eu descobri que realmente eu como vendedor eu era um desastre completo, né? Falei, não, eu posso arrumar outra coisa porque, né, venda não é meu forte, né? Eu fui cobrador de planos funerários. E aí é um fato interessante porque esse cobrador, né, de planos funerários, ele ia de bicicleta, né? Porque moto naquela época, moto era menos comum do que é hoje. Assim, bicicleta sim, era o grande veículo dos pobres, né, ou dos rapazes pobres, né? Então, nessas cobranças, né, de planos funerários, eu corri a Goiânia inteira, né, de bicicleta. E aí eu conheci muito Goiânia, assim, nos seus bairros mais, né, as suas particularidades, os bairros mais escondidos, né? E aí eu passei a ser um profundo conhecedor, assim, de Goiânia, da vida urbana de Goiânia, dos bairros, né? Isso foi muito bom, isso foi um ensinamento, né? E tive experiências com comércio, né? Eu fui feirante uns tempos, né? Eu cheguei a montar uma banquinha na feira ou seja, é um outro lado da venda, porque é uma venda, né, de utilidade, né, de gêneros essenciais, ou seja, você não é supérfluo, você tem que vender e aí o cara come, o cara consome frutas, verduras, legumes, então. E tive experiências marcantes, que eu reputo marcantes, para a minha atividade, né, de escritor, que é o garimpo, né? O garimpo é um microcosmo interessante, né? Com um código de conduta, regramentos especialíssimos, né? E tive no quartel, eu fui soldado da Polícia Militar, né, 3 anos, então, que é outro microcosmo, né, com regramentos bem definidos e bem estanques, né? Isso talvez tenha contribuído como laboratório, né, para futuramente, quando eu comecei a escrever, tenha tido alguma serventia, alguma valia, né? Eu acho que teve, né? São microcosmos em que você tem que submeter a eles, porque ali tudo é muito... Então, assim, tanto no garimpo quanto na vida militar, tudo tem regras e regras aceitas por todos, ou seja, ou você cumpre as regras, então você não fica, né? Então, são experiências que eu acho que, assim, que agregam não só para a sua experiência como ser humano, mas para quem escreve, né? Para a literatura, eu acho que é um laboratório tanto, né? Tanto é que, assim, os bons escritores, pelo menos assim, quase todos os que eu admiro, passaram por essas experiências, né, fortes, né, que eu diria fortes, porque são mini-universos, são microcosmos onde tudo acontece. Ou seja, já que o escritor brinca de Deus, então ele está ali vendo como é que funciona, né, um universozinho miúdo, né? Muito bom, né? Eu gostei desse período. Você falou que iniciou a sua militância política nesse período, depois que você saiu de Aurilândia e passou algum tempo em Goiânia, andando por algumas partes do Brasil. O que você chama de militância política? Basicamente, eu chamo de militância o ato de questionar, né? Questionar tudo e todos, né? Eu acho que isso é próprio do jovem, né? Esse questionar, a não aceitação de verdades prontas e acabadas, né? Eu acho interessante, porque é uma faixa etária e eu tinha mais ou menos uns 19 anos, né? Muita efervescência e casou com aquele período, né, de abertura política e de abertura consentida. Ainda não era o fim da ditadura, mas era quase, ou seja, um período de muitas articulações, de muita militância, de muita discussão, né? Foi um período que eu fiz grandes amigos, né? Essa ditadura foi instaurada no país após o golpe de 1964, a ditadura a qual você se refere, que já estava perto do fim nesse período. Ainda que já estivesse próximo de se acabar, existiu alguma modificação que esse Estado, esse regime ditatorial, houve alguma modificação no seu modo de vida ou na rotina do seu trabalho, algum tipo de interferência do regime? Você sentia isso? Não, eu sou temporão, ou seja, eu sou extemporâneo ao período mais duro, né, da ditadura. Coisa que quando eu vim para Goiânia, que comecei a militar e comecei a questionar, já se vivia
no governo, acho que Figueiredo, era um período de abertura consentida, não oficializada, né, mas consentida, né? E havia muita articulação política, muita efervescência, né? Muita discussão e uma certa liberdade, assim, consentida, né? Muita coisa, né, que oficialmente não seria 5 anos atrás, né? Mas naquele momento de final de ditadura, de transição de regime, mesmo que não fosse de direito, né, permitido, mas de fato já eram, né? E muitas reuniões que não eram permitidas, partidos oficiosamente funcionando, né? Então, assim, um período de 2 ou 3 anos, né, que eu vivi aí, que marcou essa transição, né? E você tinha essa consciência política já naquele momento, da história do que estava acontecendo no país? Eu estava começando, né? Em certo momento eu falei, olha, eu estou chegando atrasado, eu queria ter chegado lá atrás, nós ia para a briga, né? Então, assim, muito próprio do jovem essa atitude de contestar e de rebeldia, e de tentar mudar o mundo, né? Então, assim, eu falo assim, pô, mas eu cheguei atrasado nesse banquete aqui, porque agora que o negócio está abrindo, eu queria ter vindo lá atrás, que o negócio estava fechado, a gente abrir isso aí na marra, né? Muito próprio da idade, né? Muito próprio desse voluntarismo, né, que o jovem tem, né? E talvez se eu fosse jovem naquele período lá atrás, assim, não sei, talvez que bem provável que o meu destino fosse outro, e porque a situação não era, né, não era brinquedo e possivelmente eu tivesse pegado outro rumo, né? Mas ali naquele momento que o jovem, cheio de idealismo e querendo fazer alguma coisa, eu achava que, pô, eu cheguei atrasado, agora que eu cheguei pronto para militar, para poder fazer as coisas, a ditadura já está caindo, pô. Eu queria derrubá-la, ela está caindo, né? É muito dessa onipotência do jovem, né? O jovem pode tudo, né? Assim, quando você tem 18 anos, né, quando você tem 20 anos, você pode tudo. Então, você acha que pode mudar o mundo e pode, né? Relativamente você pode, né? Nem que seja o seu mundinho, né? Mas ali naquele momento histórico era isso, era essa sensação que a gente tinha, né? Mas você viveu um momento em que a ditadura estava caindo, mas estava surgindo uma nova possibilidade de uma outra realidade, né? Que seria de um Estado democrático e tal. Então você participou também dessa construção aí, desse momento. Hoje, olhando de hoje aqui, o que é que você acha? Como é que você compreende essa transição nossa da ditadura para o nosso regime democrático? Eu acho que todo mundo que viveu aquele período, né, nós que fomos atores naquele período, nós fizemos o nosso melhor, né? Claro que se fôssemos viver tudo de novo, a gente faria diferente. Acho que muita coisa a gente faria diferente, né? Se outras não. Mas é o próprio do homem, né? Eu acho que o homem é o homem e sua circunstância, né? Assim, acho que o homem é ele e seu tempo, né? Acho que o meu tempo era aquele. E foi o que me calhou aquele tempo, então a gente viveu de forma intensa e fez o que pôde fazer, né? Acho que foi um período que eu reputo rico, né? Porque foi um período em que você sai de casa, você sai da sua estrutura familiar e chega no mundo, e chega na sociedade, num grande centro urbano e com outros valores, uma mega família, né? É uma mega estrutura que você não conhecia. E você vai se adaptando como pode, né? Você vai fazendo o que pode, né? Foi bom. Você participava de algum partido político? Chegou a militar em partido, ou em sindicato, alguma coisa nesse sentido? Ou a sua atuação era como sujeito ou como indivíduo? Eu tive uma militância partidária de 82, eu me filiei em um partido. E continuo filiado, porque eu tenho assim, muita preguiça em desfazer certas coisas, né? Mas eu não milito mais não. Eu acho que agora a minha militância se reduz à minha atividade como funcionário público e a minha atividade como escritor, né? Eu acho que está bom. Outro dia você me falou que a literatura é mais importante que a política. A literatura é mais importante que a política? Hoje eu vejo que sim. Na época não. Na época eu queria, assim, a gente era mais corajoso, eu não diria, mais
mais rebelde, mais cheio de visão, cheio de vitalidade, querendo fazer, né? Querendo mudar tudo, né? Mas hoje eu vejo que sim, acho que a literatura ela é mais importante assim, do que a ação política partidária em si, porque ela traz dentro dela mesma todas as possíveis ações, né? Ela emula as ações políticas, boas ou más, né? Então, acho que a literatura hoje ela é mais necessária para nós, hoje no Brasil, do que a política partidária, né? E aí eu acho que nós temos que ter mais escritores, não tanto mais escritores, mas mais leitores, né? Nós somos um país de poucos leitores, né? Eu diria até de não leitores, né? Proporcionalmente, nós lemos muito pouco, né? E eu acho que a literatura, o processo, o ato, né, da educação em si, né, que está contido, né, no ato, né, da palavra, acho que a literatura ela carrega educação formal e traz educação para a vida, traz está contido ali na literatura todas essas vertentes, né? Acho que a literatura é a mãe de todas as batalhas, né? Acho que nós temos que travar essa batalha, né? Fazer com que haja mais leitores, para que o povo leia mais, né? E aí acho que o resto é consequência, né? Assim, acho que a boa ação política é consequência, a boa governança vai ser consequência disso, né? Então, assim, nós temos que ler mais, né? É por isso que eu falo, olha, mas você está legislando em causa própria, você está lutando em causa própria, porque você escreve. Não, eu acho que eu queria até, não ser escritor, mas queria, né, que o Brasil tivesse mais leitores, né? Em 1982, ocorreram as primeiras eleições para governador dos estados brasileiros. E aí foi justamente nesse momento que o pessoal retomou, que a população brasileira retomou esse direito de ir às urnas e votar, né? Qual era a conjuntura, onde você estava nesse momento e você chegou a participar dessas eleições? Você já votava ou ainda não tinha idade para tanto? Já votava. Eu fiz o batismo em campanhas eleitorais em 82, né? Nós fazíamos a campanha, né, do candidato Athos Magno, né, do PT, na época, em 82, tinham 3 candidatos, era Iris Rezende, o outro não sei se era Otávio Lage ou se era Livre, né? E o Athos Magno como azarão, né? Então, assim, foi a minha estreia como militante político e agindo organicamente em uma campanha eleitoral, né? Foi um aprendizado, porque o choque das ruas, né? Ou seja, você levar um banho de rua, de povo, quer dizer, muito diferente de você travar um debate acadêmico, né? Ou estar numa discussão, né, política, numa ação, né, de articulação política. Você ir para a rua e convencer o eleitor, né? E aí nós tínhamos cenas hilárias, né? Quando nós chegávamos, né, com a foto do Athos, né, todo barbudo, né? Mas esse cara não é comunista? Esse cara é um perigo. Então, assim, nós tínhamos essa realidade, né? Recém-saído, né, da ditadura. Mas esse cara que é perigoso. Fulano me falou que ele era um perigo. A cara dele, esse cara parece um terrorista. Então, tínhamos essa dificuldade que eu acho que, de fato, era conjuntural naquele sistema de democracia recém-instalada, né? Mas foi um período em que a gente militou e foi um período rico e de aprendizado para a gente nesse período lá. Donizete, você falou dos comunistas, eu queria perguntar o seguinte: por que parte da população brasileira tinha tanto medo dos comunistas? Tanto que um dos argumentos dos militares em 64 era justamente de uma revolução anticomunista no Brasil. O Brasil ele foi pego no contrapé da Guerra Fria, né, entre russos e americanos, em que havia uma forte doutrinação por parte dos americanos, né, uma doutrinação anticomunista, né, e claro que era uma briga de impérios, né, como é até hoje, né, mas e aí na época eu acho que os nossos militares, por terem lutado na Segunda Guerra mais próximos ao exército americano, tinham uma certa cumplicidade e assimilaram mais facilmente essa doutrina, né? Que foi a doutrina, né, eu diria uma doutrina de encobrir, né, uma outra doutrina mais importante, que é a doutrina de
de império, né, assim, de um país exercer dominação sobre outros países e aí essa dominação ser econômica, política, financeira e de recursos então havia uma guerra no ar, né? Assim, uma guerra midiática, né? A Guerra Fria, né? E aí o Brasil foi colhido nesse meio. Então, muita gente, meu avô mesmo era os comunistas, né? Um perigo, né? Meu avô que era um sábio, mas, ou seja, era muita informação, né? Muita informação feita articuladamente para doutrinar, né? Assim, em benefício de uma facção política, ou de um país, ou de um ideário, né? Mas, assim, eram períodos muito duros também, né? Assim, não era de guerra declaradas, ou seja, logo ao final da Segunda Guerra, nós tínhamos duas forças antagônicas, né, disputando o resto do mundo. Ou seja, União Soviética e Estados Unidos, nessa guerra aí, eram disputados, né, os países como satélites, né? Então, assim, tinha uma disputa ferrenha aqui no Brasil, né? E aí, nesse caldo de cultura, se gestou o golpe, né? E ficou 21 anos de noite, né? De supressão de liberdade e tudo mais. Então, Donizete, é o seguinte, você começou no PT. O PT é um partido que passou a vida inteira jogando pedra na vidraça de todos os partidos que estavam na situação. Hoje, o PT está na situação, é um partido da situação. Você continua defendendo o PT? Você acha que o PT continua com as mesmas ideias? Ou houve mudanças do PT que você defendia antigamente para o de hoje? Olha, essa pergunta sua, ela encerra várias respostas. Eu vou para a primeira, que eu acho fundamental aí. Eu defendo fundamentalmente a alternância de poder. Acho que a alternância de poder é a base, né, do regime democrático. E isso vale para qualquer partido, né? Agora, quando você diz, você ainda é a favor do PT, eu diria, aí eu vou repartir essa pergunta em mais duas. Quando eu me filiei no PT lá atrás, nós tínhamos um diagnóstico, né, da situação brasileira e tínhamos uma receita assim, de fazer melhor, né, aquilo, né, que o governo estava fazendo. O diagnóstico era o seguinte, que o Brasil era um país periférico, que priorizava remessas de riquezas e divisas para os países centrais, notadamente os Estados Unidos, praticando uma espécie de Robin Hood às avessas, né? O sistema tomava dos pobres e mandava para os ricos. E aí a gente propunha corrigir isso, formar no Brasil um mercado consumidor forte. Antes de tudo, estancar essa sangria, mudar essa relação entre país periférico e país imperial, né? Ter relações não só, né, com os Estados Unidos, mas com qualquer país, né, de forma soberana, né? Sem se impor, né, imperialisticamente, mas também sem se agachar, né? Sem ser subalterno. E formar, ou seja, retomar a soberania e formar um mercado consumidor forte, né? Para que nós desenvolvêssemos e não dependêssemos apenas das exportações. Hoje, 12 anos, né, de governo do PT, depois, eu faço o seguinte diagnóstico: o PT ele conseguiu parcialmente consertar aquela questão de dependência, né? Hoje nós não somos tão subalternos, ainda padecemos de um certo complexo, né, de vira-lata, mas no jogo diplomático a gente já consegue equilibrar, né? Ou seja, tratar com soberania, né, com qualquer país, seja ele Bolívia, seja Estados Unidos, seja Rússia, Itália. Eu acho que isso foi um ganho, né? Mas
mas o PT ainda não consegue se desvencilhar, ou cortar o cabresto do sistema que vige, né, do grande capital internacional que vige e que manda no Brasil até hoje, né. Eu chamo esse sistema de sistema do cão, sistema demoníaco, que muda de nome, mas mantém na essência a mesma coisa, ou seja, um sistema que explora os empréstimos com juros escorchantes e no final os assalariados é que pagam a conta, né? A atividade produtiva é que paga a conta e o mercado financeiro é que fica com os louros, né? Acho que os dois governos Lula deram uma amenizada nisso aí, deram uma equilibrada, mas fundamentalmente não mudou, né? Nós continuamos reféns desse sistema do cão. Internamente o PT, com os dois governos Lula, ele fez governos de resgate, né, de vários segmentos, ele criou um mercado consumidor forte, ele reconstruiu parcialmente o serviço público que havia sido, né, dilapidado pelo Fernando Henrique. Olha, não só, né, vem assim, todo um histórico de vários governos de estrangular o serviço público, seja com baixas remunerações, seja não fazendo concursos públicos, não nomeando mais agentes públicos, ou seja, fragilizar o Estado para que o mercado não tivesse nenhuma trava, nenhuma amarra, né? Acho que o Lula conseguiu fazer isso, recompor um pouco, né, o poder do Estado, o poder de controle, né, que o Estado deve ter sobre os agentes privados e de romper um pouquinho com esse sistema, ele cedia um pouquinho para a banca, a hora ele apertava, a hora ele cedia. O resultado final acho que foi positivo, né? Não rompeu com o sistema, né, que era a nossa vontade. Agora, quando a Dilma toma posse, eu acho que há uma clivagem, acho que a Dilma, seguramente ela não tem nem a metade, né, das habilidades políticas, né, que o Lula tem. Ela não é uma negociadora, não é uma articuladora política. E ela fez uma clivagem por quê? Porque ela mudou os seus aliados preferenciais, né? Historicamente, o PT ele teve como aliados preferenciais os servidores públicos, que historicamente fizeram campanhas, fizeram campanhas de graça, carregaram bandeiras, né? Os servidores públicos, os sindicatos, as associações, as entidades que se chama o terceiro setor, as centrais sindicais, né, os movimentos sociais, como, né, genericamente. A Dilma abre mão, né, ela passa a não priorizar tanto esses atores que eram atores pró-PT desde sempre, né? Ela passou a oprimir os servidores públicos em termos genéricos, né? Eu acho que pode-se dizer assim. Ela descontinuou aquela política do Lula de reconstruir o Estado, né, de nomear mais servidores. Ela passou a não ter nenhuma interlocução nem com servidores, nem com sindicatos, nem com centrais sindicais, e passou a eleger como interlocutores preferenciais grande mídia, né, e grandes empresários. Ela achou mais fácil governar com a grande mídia e com grandes empresários. Eu acho que foi um erro estratégico muito grande, e aliado com erros de tática, né, de nomear ministros sabidamente sem manejo de negociação. Ou seja, resumindo, se você quer me perguntar, olha, você defende o PT? Eu diria, eu defendo o ideário de mudança que levou o PT ao poder. Agora, assim, se eu defendo o governo Dilma, eu te digo que não, porque ela se perdeu, quando ela não soube fazer o diagnóstico e não soube, ou fez uma opção, né, assim, pelos seus novos aliados. Eu acho que ela fez uma opção clara ali, quer dizer, os novos aliados dela são a mídia e são os grandes empresários, servidores públicos, sindicatos, associações, movimentos sociais, não estão na lista, né,
prioritária de atores e de interlocutores, né, com o seu governo. Então, ela vai colher o que está plantando. Eu acho que na hora da campanha, e está chegando aí, né, ela vai ver as dificuldades, né, de se contar com esses novos aliados que ela tem. Eu, como petista antigo, eu estou realmente decepcionado com os rumos, né, que a coisa tomou. Assim, tanto é que eu disse, né, no dia anterior aqui no nosso amigo Ricieri, que hoje o Brasil precisa mais de literatura do que de militância político-partidária, né? A militância literária é mais importante, eu acho. E francamente, eu tô decidido a fazer isso, né? Já tem um bom tempo que eu não milito organicamente, né, numa estrutura partidária, embora seja afiliado, mas eu tô afastado. O PT surgiu dos movimentos sociais também, né? E agora você falou aí justamente dessa questão das instituições. Em 2013, junho de 2013, a gente teve uma das maiores manifestações do século XXI aconteceram aqui no Brasil, manifestações de cunho popular, onde parte da população foi às ruas manifestar, reclamar dos mais variados tipos de problemas que enfrenta a sociedade brasileira. E aí uma das características dessas manifestações era justamente o apoio da internet, né, o contato através de internet, e a falta de representação de liderança político-partidária ou sindical nas manifestações. Você acha que existe uma crise nas nossas instituições? Há uma crise na nossa representação político-partidária hoje no Brasil? Eu acho que é um começo de crise. Eu acho assim, vamos separar. O governo Lula, em seus 2 mandatos, ele fez uma elevação de classe social, ele aumentou a renda per capita de mais ou menos 30 milhões de brasileiros, ou um pouco mais. Essa nova classe C, que eles chamam, né, que ascendeu ao mercado de consumo que até então não tinha tido acesso, passou a consumir, passou a ter o computador, passou a ter um carro, passou a ter uma casa, e mudou o nível de exigência, né? E esse consumidor que ascendeu a esses bens, ele quer mais, porque é natural, né, do ser humano sempre querer mais. Olha, bom, agora eu não quero só a casa e o carro, eu quero interferir nos destinos políticos do país, né? E essa turma que está aí não me representa, né? E aí talvez essa seja a causa conjuntural das manifestações de junho do ano passado, né? É uma massa difusa que recém sobe na escala social, passa a ter acesso a bens de consumo, passa a ter acesso à informação e mesmo que de uma forma canhestra, né, mesmo que assim, consumindo opiniões, é o que eu chamo de notícia editorializada, né? Ele consome notícia, ele consome opinião em forma de notícia, né? Mesmo assim, ele passou a ter acesso à informação e está questionando. Opa, peraí, eu quero intervir, eu quero fazer parte desse jogo e esse pessoal que está jogando não me representa. Acho que um pouco por aí, né? Vamos ver agora, nessa eleição do ano que vem, a que ponto chegou esse descasamento entre o poder constituído, entre as instituições políticas, as agremiações político-partidárias e esse nível de insatisfação que está aí latente ainda, ele não foi atendido, né? Vamos ver, assim, pode acontecer assim, de evoluir e pode acontecer de estabilizar, não sei, né? E aí entram em cena vários, acho que condicionantes que podem mudar o jogo, ou seja, a Copa vem aí, e aí o Brasil é campeão, não, mas não é campeão, perdeu o título, quer dizer, tudo nessa era de informações a jato, né, de informações instantâneas, uma fagulha aqui pode desencadear um incêndio de grandes proporções, né? A gente não sabe o que pode acontecer. E pode também não acontecer nada, né? Ou seja, passa-se a Copa, o Brasil, mesmo que não ganhe, né? Tudo continua como antes e há uma eleição, né? Não há não há cenários de ruptura sendo previsto, né? Então, assim, hoje é uma incógnita, né? Se essa energia que gerou os protestos, se ela vai continuar ou não, né? Acho que perdeu um pouco o ímpeto, né? Agora não sei. Você acredita na nossa democracia, Donizete? Sim.
Eu tanto creio na democracia que eu acho que a Dilma perde a eleição, por conta única e exclusivamente dos seus erros e de suas opções políticas erradas, né? E aí remonta ao que eu disse lá atrás, eu defendo muito a alternância de poder, que é o pilar, é o sustentáculo, né, da democracia. Se o PT, né, com 12 anos, né, de governo, achou de fazer uma sintonia fina, de fazer uma mudança de aliados ou uma mudança de programa e não informou isso, você vai colher o resultado disso na eleição e vai perder a eleição. Isso, o bom do sistema democrático é isso, quer dizer, se você não cumpriu o que contratou, meu amigo, você vai sair fora. Faça um estágio na oposição de mais 8 anos, 10 anos e repense, né? Repense os seus valores e retorne, né? Retorne com nova proposta, né? Seja honesto, né, com o eleitor, fala, olha, estamos aqui agora com nova proposta, assim, assim. Acho que eu creio fundamentalmente nisso, nessa rotatividade, nessa alternância de poder. A gente está falando de democracia e aí eu não podia deixar de lhe perguntar, no momento está se falando muito sobre a lei da anistia também, que foi criada justamente nesse período que você falou de final de ditadura, início do nosso período democrático, e que hoje está sendo questionada por causa de alguns critérios que foram colocados lá na anistia, no sentido de não punir aqueles que praticaram tortura para poder conseguir a liberdade dos presos políticos. A semana passada teve uma entrevista com uma ministra ligada à Secretaria de Direitos Humanos e ela afirmou uma coisa que eu achei interessante. Ela disse o seguinte, que a tortura e principalmente a dificuldade que o Brasil tem para punir a tortura está diretamente relacionada com o poder e autoritarismo. E tem resquícios não só do período ditatorial, mas também tem a ver com a sociedade que, infelizmente, no Brasil é patriarcal, patrimonialista, racista e machista. O Brasil é mesmo patriarcal, patrimonialista, racista e machista, no seu ponto de vista? Eu acho que esses conceitos, eu não sei, eu acho que a gente tem que ter cuidado, a gente tem que relativizar. Por quê? Porque eu acho que a nossa sociedade é um pouco ainda conservadora, né? A nossa formação cristã, católica, protestante, ela tem um viés conservador, né, por natureza. E quanto ao fato de se rever ou não a lei de anistia, eu sou contra. Eu acho que nós devemos conduzir o país. Eu acho que o governo deve conduzir o país olhando no painel e não no retrovisor. Ah, mas a tortura, tudo bem, assim, não há nada que justifique a tortura, né? É algo insano, é algo que não tem muito como você adjetivar, não tem adjetivos que definam com toda a completude o nível de crueldade contido, né, no ato da tortura. Eu preferiria, só para citar um paradigma, né, que o Brasil tomasse uma atitude que a África do Sul tomou. A África do Sul passou por períodos até mais agudos de ditadura, de opressão, de tortura, de assassinatos, né, como nós passamos, como agravante, né, que tinha um viés racista muito forte, assim, né, que tinha um viés segregacionista muito, aliás, não só forte, mas explícito, né? E aí, quando o Mandela assume o poder na África do Sul, ele tinha dois caminhos, ou dirigir a África do Sul olhando para o painel, para frente, ou olhando para o retrovisor. Ele preferiu olhar para frente. Eu gosto de citar o Mandela porque o Mandela, ele não pode ser acusado de colaboracionista, ele não pode ser acusado de frouxo ou de medroso. Quer dizer, o cara que sofreu o que ele sofreu, o cara que ele sofreu na pele tudo, eu acho que ele é o ícone de tudo que a tortura e a opressão pode produzir numa pessoa. Assim, quando foi libertado e quando assumiu a presidência, ele tinha tudo para ser um presidente rancoroso, né, amargo, né, e não foi, né. Eu acho que ele preferiu olhar para frente, ele preferiu não convulsionar mais o país. Ele tinha lastro moral, ele tinha lastro religioso, ético, filosófico para poder contestar e para fazer um ajuste de contas? Tinha, né, assim como o Brasil também tem. Mas e aí eu faço a pergunta, será que vale a pena? Eu acho que não vale a pena,
você parar o carro, dar uma marcha ré, assim, com tudo que pode advir dessa marcha ré, com toda a convulsão social que pode gerar. Mas a justiça. Olha, a justiça ela tem que ser vista nesse lado numa questão de perspectiva, né? O que eu quero com esse país daqui a 50 anos, né? Se você retrocede, você revê a lei da anistia, você conflagra o país e daqui a 50 anos você está com ele numa posição muito diferente, né, do que você estaria se estivesse caminhando para frente. Eu sou contra, eu acho que mas é muito cômodo ser contra quando não se foi torturado ou quando não se teve nenhum parente torturado. Eu acho que esse ajuste de contas, ele foi feito quando, olha, anistia para todos os lados. Olha, a militância era de contestação, mas a militância era de combate também. Teve ações de combate regular, de combate de guerrilha, ações armadas, assassinato. Então, assim, foi uma guerra em que os dois lados foram para o embate e usaram as armas que tinham, né? Claro que o lado mais fraco, né, foi trucidado, mas se você quer, eu falo, olha, vamos fazer um ajuste de contas, vamos. O que vai deixar sequela para o país? Vai deixar, assim, eu vou deixar esse país daqui a 10 anos, vamos supor que eu sou o presidente, falo, olha, vamos fazer um ajuste de contas. Eu fico 10 anos no poder. Que país eu vou legar para o meu sucessor, né? Um país pacificado ou um país convulsionado? Então, eu penso que deve-se ter muito cuidado, deve-se ter... e deixar que a história cicatrize as várias feridas abertas, né, que são muitas, né? Eu prefiro acreditar que o Brasil siga o exemplo que o Mandela deu, né, de unir o país. E ele tinha autoridade para isso porque ele sentiu na pele, na carne, tudo que se fez, né? Tudo que se fez de tortura e de ferimento ao ser humano. Assim, ele sentiu, ele não foi um procurador, ele foi o autor, ele foi o agente que tinha legitimidade para tal, né? Então ele falou, gente, vamos fechar a página do livro? Vamos. Então vamos olhar para frente? Vamos. Eu acho que eles deram um passo à frente, eu acho que o Brasil devia seguir esse caminho. Que papel deve desempenhar o judiciário, especialmente no nosso caso aqui a Justiça do Trabalho, por exemplo, dentro da construção desse regime, desse processo democrático? Eu acho que o Poder Judiciário ele é o poder menos visível e o mais efetivo. Quando, nos idos de 2000, né, nós tínhamos uma tentativa de se extinguir a Justiça do Trabalho, nós usávamos esse argumento. Falei, olha, a Justiça do Trabalho e aí já entrando especificamente nesse ramo, né? O Judiciário Trabalhista é o colchão que amortece as tensões sociais entre capital e trabalho, entre os atores sociais. Se não houvesse Justiça do Trabalho, seguramente, né, o Brasil seria um país bem pior, né? E quanto ao Judiciário em si, de maneira geral, eu diria que é o poder não visível que mantém a visibilidade dos outros dois poderes. Assim, grosso modo é isso. Você entrou aqui na Justiça do Trabalho como servidor em que ano? Eu tomei posse como técnico judiciário aqui no dia 15 de setembro de 88. Né? 88. Já vão fazer agora 26 anos, né, esse ano. E o que o levou a escolher a Justiça do Trabalho como local para exercer suas funções? Olha, eu sempre gostei de estar do outro lado do balcão. Quando eu tentava nas minhas tentativas de emprego, né, quando eu tentava, eu fui vendedor nos tempos, né?
E aí eu vi a minha profunda incapacidade em vender, né? A minha profunda inaptidão para o comércio ou para o ato de vender, E eu falei, olha, eu quero estar do lado dos que regulam isso aí, né? Eu quero fazer parte dessa instância reguladora, né? Acho que o judiciário ele faz um pouco isso, e a Justiça do Trabalho especificamente ela faz isso, ela é o mediador, né, do capital do trabalho, e isso me deixava muito à vontade. Eu falei, olha, assim, quem vem da área privada, ele testemunha na pele todo o jogo bruto que se dá entre capital e trabalho, entre trabalhador e empregador, né? Eu falei, olha, eu quero fazer parte desse órgão regulador aí, né? Eu quero fazer parte desse mediador, né? E aí um pouco, não sei, talvez eu sempre gostei de ser agente público, né? No tempo que eu fui policial militar, eu falei, olha, eu acho que eu descobri a minha função é essa aí, é de fazer parte dessa estrutura que faz a mediação entre os conflitos, né? Seja conflitos do campo, trabalhista, ou seja, e aí, né, acho que da polícia para o judiciário havia uma certa identificação, né? Eu me sinto, assim, hoje eu falo que eu tenho 3 livros, eu sou escritor, tenho 3 livros publicados, eu falo, olha, eu sou um servidor público que, por acaso, escreve, né? Escreve aí umas bobaginhas, né? Mas o que eu gosto mesmo de ser é agente público, é servidor público, é fazer parte dessa estrutura que tenta minimizar um pouco as contradições, né, da relação de trabalho, né? Eu me sinto feliz com isso, eu me sinto bem com isso, acho que eu estou no lugar que eu queria estar, né? Eu gosto muito daqui, né? E eu acho que está próximo de aposentar, eu não sei acho que eu vou sentir falta quando eu sair daqui, né? Então, para você, a Justiça do Trabalho exerce também uma função social, dentro dessa relação do capital e trabalho. Posso compreender dessa forma? Eu acho que mais do que a relação social, ela tem uma função mediadora, né? De minimizar esses conflitos, assim, de conciliar, de ser aquele colchão que amortece essa dureza, né, das relações capitalistas, né? Eu acho que, e isso a gente vê todo dia, né, nas audiências, né? Então, assim, e aí, muito embora corra aí, porque o TRT é a justiça que protege o empregado. Não é que protege o empregado, ela repõe um pouquinho a balança, ela media para que essa relação não seja tão assimétrica, né, não seja tão desigual. Isso me faz sentir bem, sabe? Eu fazer parte dessa estrutura que ajuda a mediar, né, esses conflitos, essa dureza, né, das relações entre capital e trabalho, né? Eu fico feliz, eu me sinto bem com isso. Você já tinha consciência desse papel da Justiça do Trabalho quando você entrou aqui, ou isso foi se dando no decorrer da sua Não prática? Tinha consciência, não tinha. E aí depois aqui você vai aprendendo até que ponto chega a atuação, né, do Judiciário Trabalhista, você vê os atores, né, que o Justiça do Trabalho atende, né, você vê né, o efeito que ela causa, né. Então, Donizete, quando esse tribunal da 18ª Região foi inaugurado em 1990, compreendendo uma parte que fora desmembrada do TRT da 10ª Região, você pertencia ao quadro de servidores daquele tribunal. Sim. E optou pelo TRT daqui de Goiás, é verdade? Quando eu tomei posse em 88, nós éramos a estrutura TRT da 10ª Região com sede em Brasília. Em 89, nós fazíamos caravanas, né, para Brasília, nós íamos ao Congresso mobilizar deputados, senadores, apoio político para se criar, né? Tinha um dispositivo, né, na Constituição que dizia que todo estado tinha que ter o seu tribunal, né, o seu TRT. E aí logo, acho que em março de 89, nós começamos, eu devo ter ido umas 3 ou 4 caravanas, né, a Brasília, né, até que foi criado, né, e foi instalado em 90, e aí eles me chamaram e falaram, você quer continuar na 10ª Região, na Brasília, e aí você vai ter que vir para Brasília, ou você quer ir para a 18ª e continuar em Goiânia? Eu falei, não, eu quero continuar em Goiânia.
E aí fiz a opção, né, em vir para a 18ª. Como foi a instalação do TRT da 18ª? Você se recorda dessa data? Ou dos momentos em que aconteceram isso aqui? Onde é que ficava? Onde é que funcionava? Quando nós pertencíamos à 10ª região, nós tínhamos o Foro de Goiânia, que era lá na Rua 88, né, bem próximo à Praça do Cruzeiro. Eram 5 varas. Quando eu tomei posse, parece que um ou 2 meses depois se instalou a 5ª vara, porque eram só 4 varas. Né? Então, quando criou a 18ª, eram 5 varas, né? E aí manteve as varas lá, né? E aí o prédio administrativo, né, do TRT da 18ª foi instalado na Vila Nova, né? Aí quando se comprou essa sede aqui, e aí mudamos, assim, todo mundo para cá. As varas vieram para cá, a parte administrativa saiu da Vila Nova e foi para anexo da Avenida Portugal ali, né, que existe até hoje, né. Então, e essa mudança foi sendo feita gradativamente, parece que em 92, acho que 91, se não me engano, ou 92, que as varas vieram para cá, né. Você percebia alguma expectativa da população em relação à criação desse tribunal? Como é que era a questão da sociedade, da população? Existia alguma expectativa ou não? Tinha uma expectativa mais de quem operava no ramo do direito, né? Advogados trabalhistas e, né, OAB, e tinha todo... Né, e aí os próprios magistrados, né, tinha a Matra, né, que fazia um trabalho de convencimento, que todo o Estado tinha realmente, né, que ter o seu TRT, mas não havia um envolvimento assim, né, da população, não sei, né, acho que alguns sindicatos mais atuantes sim, né, faziam campanhas, faziam articulações em Brasília junto aos parlamentares para que fosse aprovado. Né. Foi um período que eu estava recente, né, no tribunal e tudo era animação, né, tudo era novidade para mim naquela época. Né. Eu tinha, então, 2 para 3 anos, né, de tribunal. Né? Quais as diferenças e as semelhanças do TRT daquela época, década de 1990, quando foi criado, para o TRT de hoje? O que é que mudou e o que é que permaneceu? Há uma diferença brutal. Hoje o tribunal é uma cidade, né, cara? Né? Esse complexo trabalhista aqui, quando estiver pronto, vai ser 4 prédios, né, um complexo de 4 prédios, 18 varas, né, um monte de turmas, assim... É uma estrutura que, lá nos primórdios, lá de 88, quando nós estávamos lá numa salinha acanhada lá da Rua 88, a gente nem nos sonhos mais rocambolescos a gente visualizaria esse cenário que, né, que nós teremos daqui a uns 3 ou 4 anos, quando estiver pronto o complexo, né? Vai ser realmente um complexo, né, judicial de muito respeito, ou seja, de muita imponência, né? Assim, muita imponência e, assim, eu acho que de muita efetividade também, né? O nosso prazo de resolução dos processos é um prazo muito bom, né? Então, assim, eu acho que todo esse complexo é o resultado de uma luta que nós tivemos lá atrás para que não se extinguisse o justiça do trabalho. Acho que esse é o fruto que nós podemos legar, né, para a sociedade goiana. Falar, olha, esse complexo, essa justiça é do povo, é de vocês, né? Ela existe para mediar essa relação desigual e assimétrica entre o capital e o trabalho. Né? Então, isso aqui é o que nós legamos, né? Nós que vivemos aquele período duro lá, onde forças estranhas, né, se articularam para impor ao Brasil um modelo jurídico que favorecesse o capital e que oprimisse o trabalhodor, né? Eu acho que quando a gente foi à luta para que isso não acontecesse, claro, a gente estava defendendo nossos empregos, mas a gente estava defendendo um modelo de país. É 2000, 99, 2000, até 2001. Uma tentativa uma ameaça à extinção, uma tentativa de extinção da justiça do trabalho. Sim. Como é que foi? Que processo levaram a essa tentativa? Como é que se deu esse fato? Vivíamos uma época em que o mercado regula tudo, as forças sociais, as forças produtivas, tudo, a mão invisível do mercado vai resolver tudo, mas para que isso aconteça, nós temos que diminuir o custo Brasil, né? E o custo Brasil é tão alto
primordialmente por causa de estruturas como a Justiça do Trabalho, estruturas anacrônicas, assim diziam eles, né? Que tem que ser revistas porque não pode acontecer, países modernos não têm essa estrutura. O que era uma falácia, porque nós tínhamos no direito do trabalho na Itália, na Alemanha, no Uruguai, né, na França, mas quando eles falavam países desenvolvidos, tinham como paradigma os Estados Unidos. Mas na época o que nos vendiam era essa ideia de, olha, o fim da justiça do trabalho será a panaceia que tirará o Brasil do atraso. E aí, com toda a mídia jogando... Tinha uma proposta no Senado, inclusive, de projeto de lei. Tinha uma proposta de emenda à Constituição que nós lutamos contra e que a derrotamos, né? Mas foi uma luta dura, né? E aí, quando eu agradeço, e aí eu estava, né, comentando, né, quando da criação, né, agradecer colegas que deram um empenho efetivo, como, né, o deputado João Natal, né, o juiz Enio Galarza Lima. Há que se ressaltar que no processo de defesa, né, da Justiça do Trabalho, há que se ressaltar a participação do povo, né, do povo mesmo, da massa, que iam conosco a Brasília, lotavam ônibus conosco, íamos a Brasília junto com o povo, com sindicatos, trabalhadores, donas de casa, associações de bairro, todo mundo, e chegando lá e dizer, olha, não metam a mão na Justiça do Trabalho, que essa é a nossa justiça. Esse foi o recado mais bonito que eu vi, né? Quando nós imprensamos alguns deputados lá naqueles plenarinhos lá e eles viram a cara do povo, né? Não era só servidores, era o povo que estava, olha, vocês estão errados, não mexam com a Justiça do Trabalho, porque essa é a nossa justiça, essa é a justiça que nos defende. E aí eles, né, eu acho que naquele momento o jogo virou e aí nós fizemos eles recuarem e essa ideia e essa proposta não teve êxito e foi arquivada, né? Mas foi um período que deixa de ensinamento, né, para nós, né, eu acho que para a Justiça do Trabalho, deixa de ensinamento que, assim, que a justiça, seja ela qual for, e principalmente a nossa, né, a justiça laboral tem que estar próxima do povo, próxima da população que afinal de contas é quem nos paga o salário, né, que é o nosso patrão, né, o povo é o nosso patrão. Então, assim, tem que dar total acesso, né, ela tem que chegar aqui e tem que ser bem atendida e que, portanto, quando esse complexo todo estiver pronto, acho que a população vai ser bem atendida, vai ter uma estrutura, né, que possibilite um bom atendimento, né. Acho que isso, para quem viveu aquele período duro, acho que isso é um fato assim, que nos deixa muito, muito felizes, né, porque nós visualizamos um período, né, de problemas, de muita luta, mas hoje você tem um período em que a população pode dizer, olha, eu vou lá no TRT porque lá eu vou ser bem atendido, lá eu vou ter o meu problema resolvido, né? O TRT 18, daqui de Goiás, desempenhou um papel importante junto a Brasília, talvez por estar localizado tão próximo, ou você dá outros fatores assim? Eu não sei se nós éramos os caras certos, no lugar certo, na hora certa, né? Eu não sei, ou porque outros estados tinham uma certa ingenuidade de falar, não, deixa quieto que isso não vai dar em nada não, né? Até o momento em que a PEC andou, né? E andou muito, aí o pessoal quando acordou falou, olha, vai passar, vão extinguir os TRTs mesmo, né? Aí o pessoal acordou e como nós estávamos aqui mais próximos, né? Acho que coube a nós essa tarefa de ser um pouco líderes nesse processo, né? Nesse processo, né, de resistência. Nesse processo de resistir aí, eu citaria duas pessoas, né, duas colegas que assim, já não estão mais entre a gente. A servidora Cáritas Pinto da Silva, né, assim, que na época era presidente, né, da Associação de Servidores, e a juíza Alba Luz Guimarães de Melo, né, que ambas, eu acho que estavam no lugar certo na hora certa. A Cáritas como servidora, arregimentando os servidores, né? A doutora Alba como juíza presidente da corte, pegando as rédeas, falando assim, vamos à luta. Vieram com aquela missão específica, naquele momento, de serem, falarem, não, vocês não vão passar por aqui. Aqui não, aqui vocês não passam, né?
Eu acho que essa contribuição de duas mulheres, né, duas guerreiras, né, ia conosco a Brasília quase todo ato que tinha ela ia e arregimentava juízes, servidores, diretores, todo mundo. Nós fazíamos aquelas caravanas de 20, 30 ônibus, né? E nós conseguimos virar um jogo que estava realmente adverso, né? Um jogo que realmente a gente tinha expectativas, os mais pessimistas falaram, olha, nós, né, na época os mais pessimistas estavam escolhendo, falaram, qual órgão que eu vou quando acabar isso aqui, né? Para onde é que eu vou, né? Eu falei, calma gente, vamos à luta, né? Eu acho que essa ideia do fim dos TRTs, né, do fim da Justiça do Trabalho, é uma ideia, força, que tem muitos atores poderosos por trás. Mas a ideia nossa de resistir e de manter a justiça tem atores muito poderosos por trás também, que é o povo, né? Vamos levar o povo, né? E aí nós levamos o povo, cara, e o povo deu o recado. E aí quando os deputados viram o povo lá em frente ao Congresso, cercando, invadindo aqueles salões, aí eles recuaram, né? Eu acho que foi a história em que o povo derrotou alguns agentes, né, do poder político, né, e do poder financeiro e do capitalismo global que estavam ali, né? Aí o povo foi e deu o recado, olha, não mexa aí não. Nós não aceitamos que mexa na única justiça que nos dá retorno, que nos ajuda, que nos faz justiça. Então, assim, eu acho que eu vou viver, eu vou aposentar, mas esse período eu não esqueço, né? Vai acabar chegando na emenda constitucional número 45, de 2005, né? Talvez até ter uma força que essa emenda vai ampliar o poder de atuação do judiciário, de um modo geral, mas muito da justiça do trabalho. Só que atualmente muita gente questiona sobre a questão justamente desse poder do Estado de mediar as relações entre capital e trabalho, e tem se muito discutido sobre a flexibilização da CLT, né? Em 2005 nós tivemos a ampliação dessa competência da Justiça do Trabalho, hoje ela atua de uma forma mais ampla, mas também se discute muito sobre essa questão da mediação. Como é que você vê esse debate? Como é que você se posiciona diante disso? Olha, essa emenda 45, ela foi gestada nesse período de luta, né? Eu lembro que havia um comitê nacional em que coordenava as ações em defesa, né, da Justiça do Trabalho. E aí desse comitê participavam servidores, magistrados, né, jornalistas, advogados, gente do povo. E aí eu lembro que o doutor Rui falava, olha, eu vou levar para a minha Amatra essa ideia, nós vamos articular, e eu acho que as Amatras vão articular junto com a Anamatra a ideia de um projeto de lei para aumentar a competência, né, do juiz do trabalho, que é uma forma de oferecer mais à população. E aí nasceu a emenda 45 e que aí nós fizemos o governo recuar, eles arquivaram essa PEC, né, que extinguia a justiça, e aprovaram a emenda 45, né, que veio logo depois. Não, assim, veio, acho mais uns 4 anos, parece. Ela foi promulgada em 2005, parece, se não me engano, né? Tem um segmento que defende, olha, ao invés de judicializar a ação trabalhista, nós devemos conciliar primeiro, nós devemos arbitrar, nós temos que criar câmaras de conciliação e arbitragem, e que foram criadas, mas aí depois, não sei se existe alguma, mas parece que foram todas descontinuadas, porque negociavam de maneira igualitária entre atores desiguais, né? E aí eu não sei se foi por isso, mas eu sei que não vingaram muito não, né? Eu não sei se existe alguma, viu, Andrade? Não sei se tem, sério, eu não sei, porque tinham várias, né, comissões de conciliação prévia. Essa tentativa, assim, né, de conciliação, eu acho que os tribunais criaram as suas comissões de conciliação, e aí são comissões permanentes, né, de conciliação, nós temos uma aqui, e que tem dado respostas positivas, né? Mesmo depois da ação ajuizada, há um índice de composição, né, de conciliação até, e aí, assim, tem colegas assim, que podem dar números mais precisos, mas eu acho que
Acho que o índice nosso aqui de Goiás não assim, é bom, ou seja, daquela ação já ajuizada, participaram da negociação e tem um índice, né, de negociação bom, né? Eu acho que gira em torno de 30%, 28%, 30%, não sei se eu estou muito errado, né? O que é um índice muito bom. Então, Donizete, o presidente Getúlio Vargas referiu-se à CLT como sendo a carta de emancipação econômica do trabalhador brasileiro. Hoje, 70 anos após a consolidação das leis trabalhistas no Brasil, grande parte dos trabalhadores brasileiros ainda não goza sequer dos direitos sociais. Como você avalia essa realidade e que desafios existem aí para a Justiça do Trabalho enfrentar? Eu acho que essa questão da flexibilização, né, dos direitos sociais, isso aí é uma receitinha de bolo que vira e mexe e volta, né? É no sentido de minimizar seus custos, né? Ou seja, é a eterna briga entre capital e trabalho, né? E aí, assim, com o capital querendo cada vez mais o lucro, cada vez maior, e o trabalhador querendo se proteger, né? Ou seja, aumentar os seus rendimentos, ou seja, se proteger dessa estrutura capitalista. Eu acho que essa palavra flexibilizar, ou seja, quando se trata de direitos estanques, como férias, 13º, aviso prévio, eu acho que são direitos. Como é que você vai negociar o que já é direito? Assim, você pode negociar, e aí pode ser passível, coisas que não estão consagrados como direitos já pétreos, ou seja, mas você vai negociar o que já é direito, então você vai retroagir, você vai retroceder, né? Você vai precarizar a relação de trabalho, né? Isso vira e mexe e surge essa proposta, né? Eu acho que, como nunca passou no Congresso, eu acho que não há nem ambiente político, assim, para vingar uma proposta dessa, e nem não há arrazoado possível, né, que convença, olha trabalhador, você tem que abrir mão do seu 13º, sim, porque coitado da empresa. Isso realmente não encontra muito eco, que eu acho que não tem chance, né, de vingar no parlamento brasileiro, né? Ou seja, assim, se você entrevistar 10 empresários, eles, assim, os 10 vão dizer, olha, eu pago muito imposto e os direitos sociais e trabalhistas me quebram. 10 de 10 empresários. Então, assim, cada agente empresarial quer minimizar os prejuízos e capitalizar os lucros, maximizar os lucros, né? Eu não vejo como possa prosperar essa proposta de negociar o que já é direito, né? Quais as maiores dificuldades enfrentadas por você durante a sua vida como servidor aqui do TRT-18? Acho que as dificuldades são aquelas inerentes a todo o assalariado médio, né? De manter uma família, de manter uma família grande, né? Eu tenho 4 filhos, né? Tenho uma neta e hoje o filho mais velho já não está mais com a gente, mas acho que esse é o desafio, né, de todo brasileiro, né? Ou seja, criar sua família, criar seus filhos e mantê-los, né, no caminho do bem, sem que manter aquela unidade familiar coesa, né? Diante dessa selva de pedra que está aí fora, desse esgarçamento dos valores que nós vemos. Então, eu acho que esse é o... Agora, as alegrias foi... Eu falo, olha, eu sou um cara que profissionalmente eu me sinto realizado. Eu faço o que eu gosto, né? Eu gosto de ser servidor, né, do TRT, eu gosto de ser um agente público, eu gosto de servir ao público. Momentâneo, esporadicamente, eu escrevo, né? Eu faço literatura, mas o que me alegra mesmo é ser servidor público, eu gosto muito. Tem um poeta lá da minha terra chamado Chico Dalma, que ele disse assim, que ele escreveu o seguinte, que ler um livro é ter um filho. E o Nietzsche fala que ou livros ou filhos. Você falou que tem filhos e que escreve livros. Como é que você resolve essa questão? São 2 projetos, né, que, né, no meu caso, caminharam simultâneos, né? Eu tenho 3 livros, né, e tenho 4 filhos, né? E aí quero ver se até o final desse ano eu lanço mais um. Então, aí eu teria empatado 4 livros e 4 filhos, né? Aí posso
partir para andar de cima, que a minha missão aqui já estará completa, né? Eu acho que num certo momento em que as dificuldades profissionais me assoberbavam, acho que a literatura veio para dar o suporte. Eu acho que está entrelaçado. Eu acho que o fato de você poder usar o verbo, né, você usar a palavra para levar um recado, e para tentar ajudar, para tentar fazer desse mundo um lugar um pouco melhor, assim, para você legar para os seus filhos, para a sua família, um planeta um pouco melhor, um mundo um pouco melhor, eu acho que já vale a pena, né? Qual é a sua formação acadêmica, Donizete? Olha, eu sou licenciado em letras, né? Português e inglês, e sou especialista em língua portuguesa e literatura brasileira. Estou fora da sala de aula, por uma questão física até, porque eu acho que se eu fosse dar aula, eu ia ter duas jornadas, né? Eu teria que ter um tempo que eu não tenho, ou seja, não é só você dar aula, você tem que preparar a aula, você tem que corrigir prova, você tem que planejar, e aí eu não seria um bom professor, eu não faria diferença, né? Falei, olha, se não for para fazer a diferença, para somar, para ser efetivamente importante no processo, eu prefiro ficar de fora, porque eu corro lá, dou uma aula, eu venho aqui no TRT, trabalho, ou seja, eu não faria bem nenhuma coisa nem outra, né? Mas, assim, dentro dos projetos, talvez quando eu aposentar, talvez eu pegue umas turmas de letras, né? Dentro da literatura, você acha que dá para fazer um trabalho mais... Eu acho que dá, né? Mas quando eu tiver, eu sou professor de formação, então eu quero ainda, né? Eu digo assim, como escritor, você acaba fazendo um trabalho que consegue ser mais efetivo, né? Você acredita? Poderia ser mais efetivo, na verdade, né? Você fazer literatura em Goiás realmente é um desafio hercúleo, né? Só para quem realmente tem no sangue esse vírus aí, né? Que ele tem uma necessidade inadiável de escrever, né? De dar o seu recado. Né? Mas retornos, né? Claro que eu queria ser um Paulo Coelho da vida, né? Que ganha dinheiro com livros, né? Mas, né? a nossa realidade editorial, né, e cultural, né, ainda está longe desse estágio. Aí eu te pergunto, num país como o nosso, em que grande parte da população é analfabeta, sem contar uma grande parte de analfabetos, do que chamamos hoje de analfabetos funcionais, né? Aí você falou da literatura como forma de transformação. Então, num país como esse, como pode a literatura proporcionar transformações sociais num país de analfabetos? Eu acho que quando o desafio é tão grande, aí mesmo é que deve existir a literatura, né? Aí mesmo é que ela deve existir e dar o seu recado, né, para dizer que um outro mundo é possível, que uma outra vida é possível, né, e para fazer o contraponto a esses valores tão disseminados aí hoje, que é dinheiro, poder, mercado, ícone, imagem, né, tudo é imagem, tudo é ostentação, tudo é aparência, né. Esse capitalismo, esse sistema que nos rege, que eu chamo de sistema do cão, né? E aí cão no sentido de demônio mesmo, de diabo, de capeta, de inferno, assim, uma coisa demoníaca e infernal mesmo. Por quê? Porque é baseado na opressão, né, de um ser humano por outro. Eu acho que contra isso a literatura combate. Contra esse sistema do cão a literatura combate, né? E para combater, ela não precisa de ser remunerada, nem de ter retornos, né? Se tiver retornos, ótimo, é melhor, né? Mas eu acho que o que deve mover o escritor é esse combate. Ele se posicionar em um dos lados dessa trincheira e combater o bom combate e dar o seu recado, né? Eu sempre gosto de falar, eu gosto de repetir e de parafrasear o filósofo von Clausewitz, né, que dizia que a guerra... que a política é a guerra por outros meios. E aí eu digo que a literatura é a vida por outros meios. Provando para o leitor e para o cidadão que um outro modo de viver é possível, né? Que uma outra vida é possível, que um outro mundo é possível, né? Um mundo onde as coisas não sejam tão cruas e tão cruéis, e onde a vida não valha, né? Não valha mais do que vale hoje. Ou seja, valorizar a vida, né? Dizer, olha, a sua vida é algo formidável, né? Não se venda por tão pouco.
ou não se amesquinhe, né? É por aí. Acho que a literatura ela é assim mesmo, ela é pretensiosa, ela é grandiloquente, porque é assim mesmo que deve ser literatura. Lá atrás, quando eu comecei a ler, quando eu pegava aquelas revistas de fotonovela, que iam histórias românticas, mirabolantes, né, e rocambolescas, eu falei, gente, mas que coisa maravilhosa, né? Essa é a literatura. É o maravilhoso dizendo para o medíocre, para o violento, para o mal, falar, olha, sai daí que agora eu vou entrar, né? Acho que isso é literatura. E existe literatura boa e literatura ruim? Existe literatura, né? Eu posso gostar e você pode não gostar, né? Eu escrevo, esse dia eu estava numa palestra, né, com os alunos, né, de ensino médio, né? Assim, uma turma boa e muito questionadora. E aí um aluno falou assim, o senhor escreve para qual público? Para quem o senhor escreve? Porque a sua escrita é muito difícil, né? Para qual público o senhor escreve? Eu falei, eu escrevo para todos os leitores, 100%. Eu não admito ficar nenhum de fora. Quero que todo mundo leia meus livros, quero que todos. Agora, uns vão ler e vão gostar, outros nem vão ler, né? E se nesse meio eu achar uns 30 leitores que gostem, já terá valido a pena, né? Eu acho que esse é o espírito, né? Recentemente foi publicado, uma autora brasileira publicou uma versão do Alienista, do Machado de Assis, e onde a editora diz que essa versão seria uma versão simplificada da obra do Machado. E aí a autora argumenta que seria uma forma de tornar mais acessível a língua portuguesa utilizada por Machado. Aí, dentro dessa questão que você está comentando, eu queria lhe perguntar nesse sentido. Se o autor deve escrever de forma mais acessível ao público, ou se isso é mais uma estratégia editorial que mais denuncia o déficit de leitura da população brasileira? Eu acho que isso dá uma amostra triste, né, do rebaixamento cultural em que o Brasil se encontra hoje, né? Isso é triste. O politicamente correto mata a literatura. Isso não existe, gente. Politicamente correto existe em outras áreas. Na literatura, não dá. Você não faz literatura certinha para agradar o público A ou B. Assim, você faz literatura, pô. A literatura emula a vida, né? E você tem textos adaptados para facilitar o entendimento, isso é sinal, né, do nosso rebaixamento cultural, isso é sinal do nosso déficit de letramento, déficit de leitura, déficit de literatura. Isso é terrível, né? Isso é muito ruim. Eu francamente, eu acho que essa autora, que deve ser boa intenção, assim, ela deve ser bem intencionada, deve ter boas ideias, mas não é por aí, né? Eu sugeriria para que ela fosse à luta e escrevesse o seu próprio livro, né? Mas eu acho que fazer gradações, né, dos autores. Pô, assim, já pensou você fazer isso com Saramago, né, com Lobo Antunes, com Tolstói, Dostoiévski, né, Vargas Llosa? Aí a literatura não vai mais existir, quer dizer, porque o nosso público leitor não está preparado. Mas aí que está. Eu acho que a literatura tem que te fisgar. Sendo difícil ou não, se ela te fisgar, você vai ler. Eu lembro que eu comecei a ler James Joyce, né, Ulisses, li, gente, que trem custoso, né? Aí parei, né? Aí, anos depois, eu voltei e falei, opa, agora está mais, né? Eu acho que a história, a bagagem cultural do leitor, ela vai crescendo, ela vai evoluindo, né? E vai chegar um momento em que ela vai ler o Machado, né? Puro, né? Eu acho que pasteurizar, né, o escritor, né? Eu acho que é rebaixar o leitor também, é fazer com que ele nunca cresça. Uma outra pergunta que eu quero te falar é sobre essa questão você me falou sobre o papel da literatura como transformador social. O pintor brasileiro Cândido Portinari afirmou o seguinte, que os artistas devem deixar a Torre de Marfim para exercer uma força social responsável pela transformação brasileira. Aí, diante disso, como fica a relação entre o engajamento social do artista, no seu caso do escritor, e a universalidade de sua obra? Essa é uma armadilha que
poucos escritores e poetas dão conta de escapar. Você ser um militante social e ser um escritor. Você vai andar no fio da navalha entre o panfleto, né, e a boa literatura. Eu conheço dois, na verdade, né, dois autores que fizeram isso, né, com certo talento, né. O Jorge Amado, que era um militante clássico, né, comunista, mas que, assim, você tira acho que uns 2 ou 3 livros dele mais panfletários, ele tem uma obra que escapa essa influência, né, dele militante. Eu acho que o escritor se impõe ao militante. E o outro foi Mayakovsky, né, que foi um poeta revolucionário, né, ajudou a fazer a Revolução Russa, né, de 17, e fez boa poesia, né. E no mais eu não conheço muita gente não, cara, porque é um campo minado que você entra, e eu acho que não dá para servir a dois senhores. Eu acho que você fazer literatura engajada, eu acho que aí não é literatura, aí passa a ser panfleto, tudo bem, né, por mais legítimo e justo, né, que seja o panfleto, né, aí já não é literatura, é as suas ideias, né, político-partidárias e filosóficas defendidas. Agora, mas a literatura... Não, a literatura faz tudo isso, mas com a mão de gato escondida. Eu posso escrever um texto e defender o meu ponto de vista filosófico e político sem cair no panfleto. Eu acho que esse é o desafio, né, do escritor engajado, de não abandonar suas ideias, mas não deixar que suas ideias contaminem a literatura. Ela pode, eventualmente, carregar ou potencializar uma ideia política e filosófica? Pode, mas com tanto carinho, com tanta fluidez, que quem lê, mesmo que não defenda os meus ideais, fala, pô, mas eu gostei desse texto, tá bom, né? Pô, tá legal, né? Ele gostou do texto, mas ele não concorda com as minhas ideias. E talvez tenha lá, subliminarmente, tem aquelas ideias e tem aquela filosofia ali naquele texto, mas de forma tão sutil e tão suave que ele vai ler, vai gostar, mesmo não concordando, mesmo tendo outras ideias filosóficas, né, bem diferentes das minhas. Eu acho que o desafio, né, do escritor é esse, ou do artista, do pintor é esse, é passar a sua mensagem, é fazer da arte um veículo maior. Se em algum momento você puder pôr nesse veículo algum sal de filosofia e de estética, de política, tudo bem, né? Mas tem que estar acima das facções humanas. Eu acho que a literatura é vida, ela emula a vida. Mas por que você faz literatura? Por que você faz ficção? Eu falo, olha, eu faço ficção porque a vida real é muito pior. É muito pior. É por isso que eu faço literatura. Então é isso. Eu estou lendo o livro Negro do Homem e Memórias da Diáspora, que são de sua autoria. São contos. Aí eu quero te perguntar, como é que você constrói os personagens dentro desses textos? Como que se dá essa construção do personagem? Rapaz, há um mix aí. Eu gosto muito de ir ali no Mercado Central de Goiânia, como gosto de ir lá no Cameló de Campinas, gosto de ir nas estações rodoviárias, né, nos terminais. São lugares em que há algo em abundância, ou seja, vida, povo, gente, né? Isso, assim, esse é o laboratório, né? E você, num lance fortuito, eu sou assim, não sei, e parte é assim, e parte é o que a poeta Flor Bela Espanca, uma grande poeta portuguesa, ela falava do ato de ser poeta, né? Assim, do ofício de ser poeta. Ela dizia, ó pavoroso mal de ser sozinha, ó pavoroso e atroz mal de trazer tantas almas a rir dentro da minha. Eu acho que escrever é um pouco, é muito mediação, né? E eu acho que no caso eu tenho um mix de experiências sociais, de laboratórios sociais, de vivências que eu tive, ou que eu li, ou que eu vivenciei, né? E muito de mediação, né? Claro que os microcosmos, os micromundos que eu
assim, que eu já participei, que eu já tive, me dão um lastro, né? Mas tem hora que, meu amigo, vem tudo, são as almas que vêm, né, a rir dentro da minha, né? Ou seja, são almas ávidas para dar o seu recado, e aí eu dou o recado. Ou seja, o personagem, ele se for bem criado, ele é real, né? E quem vai dizer que não é? O que é real, na verdade, né? Quer dizer, em 2000, há 14 anos atrás, se fizéssemos uma pesquisa aqui no TRT, 95% diriam, vai acabar, vai extinguir os TRTs, a Justiça do Trabalho vai ser extinta. Majoritariamente era assim, essa era a voz corrente, o cenário era esse, né? E aí o jogo virou. Por quê? Porque no meio do caminho aí tinha uma pedra, ou seja, tinha um ser humano no meio do caminho que mudou o jogo, né? E aí a literatura é isso. Se fosse para dizer uma frase que fosse emblemática, eu dizia, olha, a literatura é a vida por outros meios. É isso. Donizete, qual foi o grande autor que você já leu? Lev Tolstói, né? O grande romancista russo e, para mim, o grande romancista universal, né? O cara que realmente, assim, assim, para ele eu tiro o chapéu, aliás, assim, para um monte de gente eu tiro o chapéu, mas para ele, em termos de literatura, realmente é o cara, né? Tem que tirar o chapéu porque é o mestre que conseguiu conciliar o inconciliável, né? Conseguiu domar o profundo desespero de autor querendo dar o recado e conseguir passar esse recado para o papel da forma mais fiel e fidedigna possível, né? Qual foi o grande escritor que você ainda não leu? Rapaz, tem muita gente que eu não li, que eu quero ler, né? Tem que eu não li, rapaz, olha só. Tem um grande escritor americano que ele é bem cotado, inclusive eles fazem regularmente reportagens sobre ele ser o candidato ao Nobel, né? Philip Roth, né? É um cara que deve ter a minha idade um pouquinho mais, e é um cara bem, né? Eu, assim, quero ler dentro dos desafios, aí para os próximos anos eu quero ler algo dele. Eu nunca li nada dele, e é um nome que está um nome posto aí há muito tempo, né? Um cara que tem ele tem bem aí acho que uns 12 a 15 livros, né? Segundo o que dizem, hoje é o grande nome, né, da literatura norte-americana, né? Eu já li a escola russa, a escola espanhola, a escola francesa, né, a escola inglesa, falta a escola americana que eu li poucos, né? E eu acho que esse é o nome. Latino-americanos também, né? Não, esse eu li bastante, né? Os grandes nomes, né, da nossa literatura, Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marques, né? Aliás, eu tinha uma mala, assim, nessas minhas andanças aí, isso é um fato, isso é verídico, isso não é piada, não. Nessas minhas andanças entre Cuiabá, Porto Velho, Goiânia, eu tinha duas malas, eu tinha uma com roupa e outra com livros, né? E numa dessas viagens aí, eu com a minha mala cheia de livros, muitos livros, né, do Garcia Marques, né? E aí, não sei se eu vim de Cuiabá, eu vim de Porto Velho para Goiânia, né? E aí eu se pernotei em Cuiabá e lá, né, me roubaram a mala, né? Assim, duas malas. E aí disseram, essa aqui é mais pesada, né? E a mala cheia de livros, né? Então deve ter ficado aí um ladrão letrado, pelo menos se tiver lido, ele deve ter aprendido muito, né? Donizete, o cartunista brasileiro Ziraldo, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte: ler é mais importante do que estudar. Eu quero lhe perguntar, ler é mais importante do que estudar? Só que, e aí eu tenho outra frase, leia, mas também estude. Porque, né, no curso de letras nós tínhamos uma frase que nós usávamos muito, que fala assim, Deus inventou a gramática e o diabo inventou a linguística, né? Por quê? Porque nós tínhamos uns linguistas lá que falavam assim, olha, o que é importante é você passar a mensagem. Você, nós vai, nós foi, o cara entendeu, tá bom. E aí nós dizíamos, olha, isso é perigoso. Por quê?
tudo bem, você passou a mensagem, mas num processo seletivo, concorrido, como é um concurso público, você tem que ler, e você tem que ter o letramento formal e tem que ter o algo mais nas entrelinhas, né? Você ter o algo mais nas entrelinhas e não ter o letramento formal vai te impedir que você passe no concurso, porque lá vai expedir a norma culta. Então, assim, leia, mas também estude, né? Leia sempre, esse é o primeiro ponto, né? Mas respeite todos os dizeres, né? Todas as línguas e todos os dialetos, né? Sabendo que cada grupo tem o seu dialeto, mas se qualifique, né, na norma culta, porque você está num sistema capitalista competitivo. Então, você tem que se qualificar. Assim, você vai no concurso, se você põe lá, nós vai, nós foi, você já dançou. Se for um texto ou uma prova discursiva, já era, né? Então, assim, você tem... e aí nós tínhamos essa disputa, né, com os adeptos, né, da língua portuguesa, da gramática e da norma culta, contra os linguistas, né? Falaram, não, ó, Deus inventou a gramática e o diabo a linguística, né? Nós tivemos 5 períodos, né, de linguística. Né? Já que estamos falando em linguística, você me falou que vem de uma origem rural, aí eu queria lhe perguntar qual a contribuição da oralidade para a sua obra. Eu acho que a oralidade, ela não pode ser dissociada da grafia. Eu acho que o escritor que dissociar a oralidade da grafia, ele fratura o foco narrativo, ele fratura o agente narrativo. Então, assim, o narrador, ele é um todo, né, com suas idiosincrasias, com seus tiques, com seus vícios, né, vícios de linguagem, inclusive. Então, assim, o agente narrativo tem que respeitar o personagem. Eu tenho isso comigo, né? E aí o seu personagem é aquele cheio de oralidade, cheio de tiques, cheio de vícios, né, com suas nuances, né? Eu acho que eu transitei por microcosmos em que cada um tinha o seu dialeto, cada um tinha o seu... E aí eu falo com o professor, falo, gente, tem que ler, você tem que se habilitar a tudo, mas também tem que fazer o letramento formal, você tem que dominar a forma culta, porque é o que vai te excluir, é o que vai te impedir ou não de seguir sua carreira, de impedir o seu acesso. E agora você está se dedicando também à poesia, né? Rapaz, esse é um terreno minado, essa é uma areia movediça que eu entrei agora, eu espero que tenha saído vivo, né? Eu estou com um livro pronto aí, assim, na verdade eu estou naquela fase de tirar os excessos, né, de podar as imperfeições, mas eu acho que não vou fazer tão feio não, né? Eu acho que, assim, numa terra de grandes poetas, como Cora Coralina, como Afonso Félix de Souza, Pio Vargas, né, Ieda Schmaltz, eu acho que eu não vou fazer tão feio, né? Acho que não vou envergonhá-los muito não, só um pouquinho. E qual a relação entre a prosa e a poesia? O Caetano Veloso diz que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade, né? Aí ele pergunta, e quem há de negar que essa lhe é superior? A poesia sempre foi e sempre será superior, né? Aí eu falo isso porque eu sou um prosador, né? Eu tô me aventurando, né, na poesia porque eu sou exibido, mas na verdade eu faço prosa, né? E eu sempre reconheci que a poesia está acima sempre teve acima da prosa, né? Eu acho que a poesia é outro estágio, né? E aí por isso que eu tenho muito cuidado eu quero ver se até o final do ano eu lanço esse livro, porque é um outro, se fosse para fazer uma simbologia, eu acho que a prosa é você, num dia de capina com sol bem quente, com milho no pendão, né? É só amargura. E já a poesia não, ela está num patamar acima, né, cara? Eu espero não fazer muito feio, né, com esse livro de poesia, eu espero não envergonhar os grandes poetas, né? Nós temos os grandes poetas de Goiás, são nomes, né, que têm uma obra, né? Eu gosto muito do Pio Vargas, né? Assim, um cara que morreu cedo e é um cara que tem uma obra, né, eu diria, impactante, né? Deixa eu te perguntar, você hoje, como é que é o seu núcleo familiar hoje? Você mora com quem? Eu moro com a minha esposa e 3 filhos, né? E tem uma netinha que
que passa uns dias comigo, né, de vez em quando, né? Aliás, hoje à noite é que ela vai lá para casa, né? E tem um filho que mora fora, né? Já mora fora de casa, tenho 3 comigo, né? E minha mãe, que vira e mexe, ela fica um tempo com a minha irmã lá em Aurilândia, vem para cá, fica um tempo comigo, né? E fica assim. Né? José Donizete Fraga, o que é a vida? A vida é literatura, cara. Pura. É ficção pura essa vida. Teve alguma pergunta que eu não fiz e você gostaria que eu tivesse feito? Você é um grande jornalista, né? Um jornalista ad hoc, né? Como nós chamamos, né? É um cara que sabe escavar, sabe ir nos veios certos, né? No garimpo nós temos essa, ó, fulano bamburrou, né? Ou seja, ele foi no veio certo, né? Assim, você é um cara que não é jornalista, né? Que não tem a formação de jornalista, mas se for enveredar pelo jornalismo, você vai bamburrar, né? Você vai no veio certo. Né? Bamburrar. Então não faltou uma pergunta? Que pergunta você faria para Donizete? O que te incomoda, né, na vida atual, nesse mundo atual? O que te incomoda nessa vida e nesse mundo atual, Donizete? Vivermos num sistema político, filosófico, social tão cruel, tão a seco. Né? E por isso escrevo, né? Por isso faço literatura e por isso trabalho num órgão que ajuda a minimizar isso. Né? Acho que eu identifico muito, né? Com essa função de corregedor. Sabe que o escritor tem esse negócio de brincar de Deus, né? E você mediar é você fazer um pouco isso, né? Você pegar aqui o irmão mais velho, o mais novo, falar, peraí, você pegar o capital trabalho e falar, peraí, né? Aqui. E aí você pega o escritor e aí o escritor pega todo mundo e fica quieto aí, rapaz. Então é um pouco brincar de Deus, né? Eu acho que, assim, você vê que eu não sou modesto, né? Eu quero logo é tudo. Então é isso, quer dizer, eu acho que eu escrevo por isso, porque você viver num sistema, numa estrutura tão cruel, tão injusta, tão demolidora, se você não tiver um parapeito, se você não tiver uma estrutura, uma armadura, né, para se defender, e aí eu acho que a literatura é a minha armadura, eu visto e vou para o combate. Né? Isso aí. Só queria, para finalizar, saber se você trouxe assim, algum pedacinho de alguma coisa que você está escrevendo, esses novos poemas para a gente. Faz escuro, mas eu canto, diz o Vate. Para quem vai do pó aos céus ao pó, tanto faz em ser libélula ou coró, se a derrota é o resultado desse embate. Se eu canto por aqui que é tão escuro, se eu vou de través ao meu destino, tanto faz eu ser velho ou menino, se o destino do meu voo é o monturo. Se meu canto não tem tom nem partitura, se em meu voo do pó à sepultura, se no céu do meu reverso eu só rastejo, se meu canto é gutural, não se espante, se meu voo é lamaçal, passe adiante. Dorme em verme o anjo puro que almejo. José Donizete Fraga.